Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 26. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Gálatas 5, 16 a 26. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Nós lhe pedimos, Pai, esteja conosco, nos auxiliando no Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. O capítulo número 5, aqui a partir do versículo 16, alguns vão considerar em Gálatas como um ponto de uma certa virada, uma ruptura a respeito da fala de Paulo com relação àquela igreja. Até aqui Paulo vinha falando principalmente sobre a lei e a graça, e como nós não podemos, depois de experimentar a graça, voltar ao tempo da lei. Os judaizantes, a história da circuncisão, todas essas foram colocadas ali, bem como a reafirmação da autoridade apostólica de Paulo. Mas aqui a partir do versículo 16, ele vem nos trazer alguns princípios mais práticos, algumas coisas mais, vamos dizer assim, pé no chão, sobre como devemos viver e nos portar. São conselhos diretos ao nosso viver diário, ao nosso dia a dia. Mas aqui nós encontramos, aqui a partir do versículo 19, uma das listas a respeito das obras da carne e também a respeito dos frutos do Espírito. Listas como essas são muito comuns no Novo Testamento. Nós temos várias delas e muitas vezes nós pensamos ou buscamos essas listas como se ela fosse algo exaustivo. E quando eu falo exaustivo, eu estou pegando um termo que é muito usado quando nós falamos na teologia, que quer dizer que uma lista exaustiva é uma lista de tudo que se possa imaginar. Então, quando nós observamos essas listas a respeito dos vícios, dos frutos da carne, das obras da carne, como em alguns lugares aparece discriminado, ele está falando não de todas elas, mas é uma lista para nos dar uma ideia, para a gente ter uma percepção do que seria essa obra da carne. Então, não é algo para a gente pegar essa listagem e pensar, se eu não tiver derramado em nenhuma dessas, eu estou completamente livre. Porque ele não está falando de todas as coisas que podem ser classificadas como obra da carne.
mas ele vai enfatizar aquilo que faz mais sentido para aquela igreja naquele momento. E listas iguais a essas nós podemos encontrar aqui em vários textos. Eu tenho uma listagem deles aqui, eu vou só citar aos irmãos, só para que vocês possam ter a noção de quantas vezes esse tipo de coisa aparece na Escritura. Às vezes mais completo, às vezes menos. Não vamos fazer a leitura porque, não sendo estudo bíblico, nós nos demoraríamos demais nisso. Então nós encontramos, por exemplo, em Romanos 1, de 18 a 32, Romanos 13, 13, 1 Coríntios 5, de 9 a 11, 2 Coríntios 12, de 20 a 21, Efésios 4, 19, Efésios 5, de 3 a 5, Colossenses 3, de 5 a 9, 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 7, 1 Timóteo 1, de 9 a 10, 1 Timóteo 6, versículos 4 e 5, 2 Timóteo 3, versículos 2 a 5, e Tito capítulo 3, versículo 3 a 10. Existem outras que fazem referência, mas aqui é para nós termos a ideia de que quando Paulo fala aqui a respeito, a partir do versículo 19, sobre as obras da carne, ele está falando de algo que é uma lista comum, muito bem conhecida, e que estava ali em conhecimento de todos aqueles que viviam naquelas regiões, daquela cultura, daquela época. Mas é importante que, antes de nós entrarmos propriamente com a recomendação de Paulo para nós termos uma ideia melhor do que seria esse fruto da carne, essas obras da carne, conforme a palavra nos diz. E elas são divididas aqui, elas têm algumas categorias que eu gostaria de estar citando com os irmãos, porque depois de nós entendermos um pouco mais sua profundidade, vai ficar mais simples de entendermos o que Paulo quer dizer quando ele escreve no versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando nós olhamos a partir do versículo 19, ele vai começar aqui com 3 palavras, ainda no versículo 19, que dizem respeito à relação nossa com o nosso próprio viver. Alguns vão dizer mais com a área da sexualidade em todos os meios. Ele vai falar entre as obras da carne: prostituição, impureza e lascívia. Bem rapidamente, prostituição aqui ele não está se referindo simplesmente ao sujeito que ele paga por favores sexuais. Muitas vezes nós somos ligados a ver somente isso, mas quando nós vamos à palavra original, na língua que foi escrita, nós vamos entender que prostituição está falando tudo aquilo que rompe o sagrado matrimônio, conforme discriminado na Santa Palavra. Então qualquer tipo de promiscuidade está aqui envolvido. Então ele vai falar de promiscuidade, ele vai falar de impureza, envolvimento em coisas que não são normais. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer que os homens, por causa da natureza do seu coração, tinham levado e se envolvido em coisas contrárias à natureza humana. Ainda vai acrescentar a palavra lascívia. E é interessante que a lascívia ela vai se encaixar muito com o discurso de Jesus a respeito da prostituição. Então perguntar para ele a respeito do adultério, e ele fala: olha, eu digo, porém, se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. A lascívia vai ser o mover do ser humano em busca da sensualidade. E atenção aqui, que quando tratarmos dessas questões de relacionamento, principalmente entre homem e mulher, nós precisamos estar atentos, porque se nós não cuidarmos, muitas vezes nós estamos na nossa vida praticando obras que são obras da carne e não do Espírito. A lascívia nos chama a atenção que o olhar humano, especialmente nos nossos tempos, ele tem se colocado muito deturpado. As pessoas, elas pensam as coisas muito distorcidas, e por conta dessa distorção do desejo, a distorção do entender o outro como pessoa ou como objeto, muitas vezes nós temos uma sociedade moldada por aquilo que vê, por aquilo que demonstra, e as pessoas têm vendido e exposto o seu corpo de forma lasciva. Esse vai ser o significado da palavra. E muitas vezes nós temos usado os aparatos físicos, a sensualidade, roupas provocantes e tantas outras coisas mais. Tanto hoje nós podemos dizer homens como mulheres, que temos acabado praticando as obras da carne no nosso dia a dia. Segundo aqui, no versículo 20, os nossos relacionamentos uns com os outros.
Ele vai do começo do versículo 20 até a primeira palavra do versículo 21, né? Ele vai falar de idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Idolatria talvez seja um pecado que você, como crente, fala: não, esse aqui eu não tenho como cair nele, isso aqui não é uma coisa que nós vamos encontrar dentro da igreja. Mas na verdade nós olhamos para a idolatria muito naquele ditado de Cristo, né, que a gente vê muito cisto no olho do outro, mas não percebe o argueiro no nosso próprio olho. Idolatria não é só aquele que faz uma imagem de escultura e presta adoração a ela, mas tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós tratamos como o mais importante, que é o Senhor. Ele é uma idolatria em nossa vida. Então tudo pode se tornar um ídolo se nós não atentarmos para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Às vezes até coisas que são naturalmente boas se tornam perniciosas, se tornam-se ídolos em nossas vidas. Desde um gosto, desde um hobby, algo que nós praticamos para nos sentir melhor, para a nossa própria alegria, até mesmo nossos entes queridos podem se tornar ídolos na nossa vida, quando nós nos recusamos a nos mover para a palavra de Deus e abrimos mão dela, colocando isso no lugar. Feitiçarias não era bem aquilo que a gente pensa, né, das pessoas fazendo ali mandinhos, feitiços, o famoso trabalho, aquelas coisas que a pessoa vai ali e faz conforme mandado, né? Não tem aquele pessoal que fala assim: traga a pessoa lá em 3 dias. Não é somente isso. O termo que é traduzido aqui por feitiçaria, ele fala de usar os meios para ludibriar ou convencer. A palavra que é traduzida por feitiçaria aqui, ela tem a mesma raiz da palavra que nós usamos hoje em farmácia. Ele fala de manipulação. Naquele tempo, feitiçaria é quando a pessoa manipulava alguma coisa para produzir algo inesperado. A produção da pólvora nos tempos antigos era considerada algo no sentido de feitiçaria no termo original grego. Então, as manipulações, e hoje nós estamos num mundo que vive de manipulação, distorções da realidade, tentando me convencer o tempo todo de que aquilo que nos prega realmente nos serve, mas muitas vezes nós deixamos nos levar por isso, e nós mesmos tentamos manipular as pessoas através de fala, através da conversa, através de ações, através de coisas que são montadas em nossa mente, no nosso coração. Ele vai continuar: inimizades, né, as brigas, porfias. Porfias é meio colocar as pessoas em lugares diferentes, uns contra os outros. Ciúmes, que é o desejo de possuir aquilo que o outro tem, ou mais ainda, não é só desejar o que o outro tem, ele ainda é desejar que o outro não tem. Iras, quando o coração ele deixa passar o sol sobre aquilo que está acontecendo, quando nós alimentamos o nosso coração, o sentimento de amargura contra o nosso próximo, as discórdias, brigas, dissensões, colocando as pessoas em direções opostas umas das outras, facções, o dividir realmente, a criação de partidos contrários uns aos outros, tudo isso acompanhado da inveja, que é das forças motrizes dos comportamentos dos homens quando jogam uns contra os outros. E talvez a gente olhe tudo isso e ainda se ache um pouco exemplo, quando na verdade deveríamos ter no coração o sentimento de que se nós não vigiarmos todo o tempo, nós vamos acabar caindo em alguma situação dessa. Nós estamos sujeitos, sim, todos nós estamos sujeitos. Ninguém é imune a nenhuma dessas coisas. Nós precisamos estar atentos. Mas se a gente acha que não pode cair, o versículo 21 ele vem naquilo que esse aqui fica mais difícil do crente negar. É comum um ditado popular que fala que o crente ele não usa droga, ele não bebe, mas o que o crente faz? Ele come. E aí me faz lembrar uma pregação do reverendo Emílio Garofalo, onde ele fala sobre os prazeres da vida. Ele começa a fazer uma grande listagem ali sobre as coisas deliciosas e saborosas, vai falando de várias comidas, até o ápice
quando ele fala assim, nem Salomão, em toda a sua glória, tomou uma Coca-Cola gelada. Eu não posso discordar dele, porque realmente Salomão não teve acesso a isso que nós temos hoje. Mas o grande problema é glutonaria, é pecado. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. A glutonaria aqui, junto com a bebedice, eles são dois termos que refletem um deus dos romanos, chamado Baco, que era o deus das festas, das bebedices, o deus do vinho. Foi justamente dessa divindade romana que veio o termo que é utilizado para festas assim, de baixo calão, vamos dizer hoje, chamados bacanais. Os bacanais era a festa ao deus Baco. Então, quando ele coloca aqui a bebedice e as glutonarias, ele fala de pessoas que se embriagavam e saíam pelas ruas, gritando, falando alto, perturbando todo mundo, se encontrando com seus amigos, gritando nas suas portas, fazendo algazarra, perdendo totalmente o controle. Eu me lembro que tive um colega de trabalho, que ele saía para as festas, na época de festas de temporada lá em Brasília, e ele dizia que bebia cachaça, né? Na época ele dizia que o pessoal vendia o que eles chamavam de cachaça de metro. Era um saco parecendo esse geladinho, sacolé que o pessoal faz, né? Só que com o metro, com o pimenta, eles enchiam aquilo com pinga e eles compravam aquilo na frente das festas. E um colega perguntou para ele, mas por que você toma isso? Ele falou, porque eu não tenho dinheiro para me embebedar com cerveja. Então é mais barato, porque o objetivo dele era justamente perder a consciência. Hoje há muitas pessoas que vivem, quando ele fala de bebedices e glutonarias, está falando de perder a sua consciência nos prazeres que podem lhe aparecer. E aí fica mais difícil nós como cristãos dizer, mas nenhum desses pecados eu caio nele. Porque é comum nós vermos, né? Quando a gente faz uma comemoração, sempre tem que ter alguma comida. E a questão é nos controlarmos com relação à comida. De vez em quando a gente tem na liderança que chama a atenção dos irmãos e dizer, os irmãos, vamos com calma, vamos deixar os visitantes primeiro, tentar nos coordenar, porque se a gente deixar, parece que há uma ânsia do crente para a comida muito grande e que muitas vezes é a nossa própria ruína. Porque a palavra diz que glutonaria é pecado. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, tem um trecho que é muito interessante. Ele diz assim, quando você se sentar na mesa com o seu governador, repare no homem que está sentado à sua frente. Se ele for glutão, enfia uma faca no pescoço dele. Eu não vou lembrar a referência aqui agora, não anotei a mesma. Mas o livro de Provérbios fala, chama a nossa atenção a respeito do descontrole, a respeito do que nós comemos ou daquilo que nós bebemos. Os vícios, eles estão aqui colocados justamente em contraponto, a partir do versículo 22, com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz. Mas eu gosto das 4 palavras que seguem aqui, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Longanimidade fala daquele que deixa para depois, então vai estar batendo diretamente contra ira, ciúmes, porfia, discórdia, dissensões, facções. Longânime, uma pessoa de pavio comprido. Já ouviu falar, fulano é pavio curto? Biblicamente, pavio curto é pecado. Então nós temos que ser longânimos. Aumente o seu pavio e cumprir esse negócio. Nós temos que ser benignos. Benigno não é só bom. Benigno é aquele que estende a bondade. Ser bom pode muitas vezes não alcançar as pessoas, mas benignidade é buscar isso. Fidelidade é justamente o contrário aos primeiros pecados escritos no versículo 19. Que nós não praticamos a imoralidade, conforme fala lá no versículo 19, o termo usado, prostituição. Mas mansidão não é a mesma coisa de longanimidade. Não é eu empurrar o problema para o mundo, mas mansidão é justamente não me deixar agredir. Longânimo é a pessoa que ouve o que os outros falam e guarda para si.
mas ele manda para longe dele. Ele não quer aquilo perto disso. Mas, por último, o domínio próprio é aquilo que nós fazemos para poder guardar o nosso próprio coração. Então, quando Paulo fala dessas obras da carne, ele está falando de coisas que são justamente atitudes. Não é alguma coisa que a gente tem que ficar aqui preocupado, não é algo inanimado, não é algo que você sofre a ação, mas é uma ação praticada. A grande questão é que muitas vezes nós praticamos e não percebemos. Por quê? Porque nós não temos andado no Espírito, conforme o apóstolo Paulo fala no versículo de número 16. Ele nos chama a andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Aqui pense, o que ele fala é para imaginarmos o Espírito Santo como uma estrada diante de nós, marcada, sinalizada, por onde nós devemos percorrer. É o caminho que nós temos que seguir. Andar no Espírito é ficar no caminho, é praticar aquilo que é ensinado, e é a chave, porque não é nos preocupando com o que é a obra da carne ou como podemos nos livrar delas. O segredo aqui está justamente em andar no Espírito, porque a palavra diz no versículo 16 que se andarmos no Espírito, nós nunca satisfaremos a concupiscência da carne. E conforme ele diz no versículo 17, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais por porventura seja do vosso querido. Então, onde é que está o Espírito e onde é que está a carne? Dentro de nós. Estão os dois dentro de nós. Conta a história, a ilustração, uma história contada pelo reverendo John Stott. O reverendo John Stott foi capelão da família real britânica por muitos anos, e em uma viagem missionária ao Tibete, se não me engano, ele esteve ali participando de algumas programações, de alguns congressos, se não me engano, e ele disse que terminando assim, quando tudo acabava, não tinha nada de fazer. O país é um país muito diferente do que o Ocidente, vamos dizer assim. E o que é que os locais faziam para se divertir? Eles tinham ali rinhas de cachorro. Já viu, tem alguns lugares que o pessoal faz rinha de galo, né? Coloca os galos para brigar. Diz que lá o pessoal colocava os cachorros para brigar. E ele achou aquilo estranho, mas a curiosidade falou mais alto. Ele foi lá ver, e havia um senhor ali, que ele tinha 2 cachorros, que eram sempre a atração principal, todos os dias na vida. Um branco e um preto. Talvez você já tenha ouvido muito pregador falar da história. E que a carne e o Espírito são como 2 cachorros que estão dentro de nós. Se você alimenta um, ele vai ficar mais forte e vai vencer o outro. E ali vinha sempre a aposta, e as pessoas começavam a apostar nesses 2 cachorros. Os 2 cachorros daquele homem, eles só brigavam entre si, não deixavam o cachorro dele brigar com nenhum outro cachorro. Só os 2 que ele mesmo criava. Só que depois que todo mundo fazia as suas apostas, ele ia lá e fazia a aposta dele. E na percepção do pregador, sempre que ele apostava, ele sempre ganhava. Ele nunca errava, ele sempre sabia qual era o cachorro que vencia. Mas não era o mesmo cachorro que vencia todo o tempo. As pessoas chegavam e olhavam, os cachorros eles estavam bonitos, vistosos, saudáveis, gordos, vamos dizer assim, bem alimentados. Então a pessoa ficava olhando e escolhia. E aí ele perguntou, depois de observar aquilo algumas vezes, como é que você sabe que sempre vai ganhar? E o Senhor olhou para ele, viu que ele era estrangeiro, era inglês, que ele não estaria ali muito tempo, que ele ia embora, por isso ele não poderia compartilhar o segredo dele. Ele falou: vou contar só para você. Eu crio os 2 cachorros, mas o segredo aqui não é o que eu dou para o cachorro, mas é a preparação. Uma semana antes de cada briga, eu alimento os 2 cachorros. Então, se eu quero que o branco vença, eu vou alimentar o cachorro preto só com a ração básica. Ele vai estar gordo, mas é a ração básica. E vou deixar ele preso no caminho a semana inteira. Ao contrário do cachorro branco, eu vou dar a ração reforçada. Então ele vai se alimentar melhor. E também eu tiro esse cachorro todos os dias e corro com ele para fazer exercício, para ele se movimentar. Quando eu coloco os 2 cachorros para brincar, é certeza. Se eu fizer isso, o branco vence. Aí na semana seguinte
eu dou um tratamento inverso. Ao invés de alimentar o branco da mesma forma, eu dou só a ração básica para ele e deixo ele preso. E alimento o preto com a ração melhor, a ração mais reforçada, e faço o exercício com ele. E aí o preto ganha. E assim ele sempre sabia quem é que ia ganhar. A questão aqui é uma questão de ação. Então a origem é mais ou menos essa. Não é só o que eu alimento, nós estamos aí todo o tempo, mas é o que eu exercito também. O alimento está envolvido e o exercício está envolvido. Andar no Espírito é buscar as coisas de Deus. Aí a gente vem à igreja, se senta e assiste uma pregação de 30, 40 minutos todo final de semana. Mas será que isso é suficiente? Se nós estamos todos os dias ouvindo e vendo as coisas do mundo, a internet, os vídeos que nós rolamos no celular, nos traz aquilo que o mundo fala constantemente. Você às vezes nem quer, mas o seu vizinho coloca aquele som na última altura, de repente aquela letra da música está batendo lá, e a gente vê aquilo vindo na mente sem você querer aprender, porque o que é ruim a gente aprende muito fácil. Se nós não insistirmos e exercitarmos as coisas de Deus, se nós não nos alimentarmos das coisas da palavra de Deus, da comunhão, da oração, da palavra, da Bíblia, da leitura, se nós não exercitarmos isso no nosso dia a dia, conversarmos no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, se nós não cantarmos e buscarmos aprender canções de louvor a Deus, nós estarmos constantemente ouvindo elas, e inevitavelmente nós vamos ser bombardeados pelo mundo. E aí, se a gente não exercitar, o nosso lado espiritual vai amanhã. E nós não estaremos no Espírito, mas antes nós estaremos satisfazendo as concupiscências da carne. O chamado é o que nós estamos andando, o que nós temos feito para Deus. Lá no versículo de número 23, ao terminar a lista dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo vai nos dizer: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante. Certa vez eu vi um pregador falando, aquele tipo de discurso. Eu não sou muito afeito a eles, porque eu dou mais valor àquilo que nós falamos diretamente da palavra, mas não deixa de ser uma verdade aquilo que ele estava dizendo. Ele dizia que as coisas que são para condenação, elas são pagas, mas as coisas que são para o céu, elas são de graça. E a verdade, a salvação é de graça, ninguém paga por ela. Para nós buscarmos a palavra de Deus, é de graça, é muito fácil, você não precisa gastar nada. Se você não tem uma Bíblia, se você chegar dentro de uma igreja, procurar qualquer crente de igreja e falar: eu queria uma Bíblia, ele vai arrumar uma Bíblia para você, sem você ter que pagar nada por isso. Para nós orarmos, falar com Deus, é de graça, a gente não paga nada por isso. Para nós aprendermos, cantar e louvar o Senhor, nós não precisamos pagar nada por isso. Agora, para praticar a luxúria, é gasto. A Bíblia diz: tem que desembolsar. Para as feitiçarias e inimizades, se não me engano, é uma palavra do reverendo Samuel Vieira, contando de uma experiência dele, quando ele pastoreava no Rio de Janeiro, dizendo que você chegava nos lugares mais barra pesada daquela cidade, nos lugares mais afastados, tinha muito crime, muitos bandidos, e aí você chegava naquelas encruzilhadas, isolado, sem nada, e ali tinha um trabalho. Sabe aquele negócio que o pessoal faz, aqueles chamados trabalhos? O pessoal coloca, antigamente era na linha preta, o negócio. E ele dizia: olha, a pessoa para poder fazer uma coisa dessa, ele tem coragem de sair 3 horas da manhã, arriscando a própria vida, mas aquilo, crendo que aquilo vai dar uma resposta para a vida dele. E nós que temos acesso ao Deus do ouro da prata, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muitas vezes nós nos prendemos às coisas mínimas para não praticar a vontade de Deus. Quando estava no seminário, eu passei vários anos tomando conta de uma congregação que ficava numa periferia bem barro pesado, lá em Brasília. Muitas vezes as pessoas, quando não conhecem Brasília, o pessoal fala da Ceilândia,
geralmente o nome é associado a muito perigo. O pessoal que acha que a Ceilândia é perigosa é porque não conheceu o que a gente chamava da expansão do setor. O pessoal brincava que na Ceilândia, quando você ouviu um pipoquinho era 22, quando você ouviu um pipocão era 38. Na expansão, quando você ouviu um pipoquinho era 38. Pipoco grande já era um calibre 12. Tive um colega de trabalho que morou lá e disse que não está dando não. Lá onde eu moro o pessoal está matando 2, deixando 3 amarrados no dia seguinte. E a gente pastoreou uma congregação ali, naquele tempo de começo, sem nada, tinha que pegar um transporte alternativo, ir de madrugada. Quantas vezes a gente não voltou com bêbados, pessoas drogadas no transporte, saía no meio da noite, pegando ônibus em paradas escuras. E às vezes as pessoas perguntavam se não tinha medo de estar fazendo aquilo. Olha, eu posso contar com testemunho. Eu passei quase 10 anos trabalhando naquela congregação, desde antes do seminário e um pouco depois ainda. Eu nunca fui assaltado enquanto eu estava ali trabalhando. E isso foi por causa de uma experiência de família. Minha mãe se mudou para Brasília e a família toda ia para a igreja, e aí ficava todo mundo preocupado, se morar na cidade mais na periferia. Hoje, graças a Deus, está tudo uma maravilha. Mas na época eu estava muito novo, e aí ficava aquele rodízio em casa. Vai, fulano, fulano e fulano para a igreja, e fulano ficam aqui, porque é para casa não ficar sozinho. Até o momento que realmente todo mundo em casa falou: gente, nós cremos ou não cremos no Deus o qual a gente serve? Se a gente diz que crê em Deus, por que a gente crê em Deus, mas desconfia de Deus? Muitas vezes, nós estamos ali em tudo que é para o mal ele paga, mas as pessoas pagam de bom grado. Mas aquilo que é de Deus, não há lei contra eles, conforme o versículo 23. Mas muitas vezes nós somos reticentes em praticar a palavra. Muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus por medos que são irracionais diante do Deus que supre todas as coisas. Nós lemos aqui na nossa liturgia, na hora do ofertório, o texto lá em Corinto, quando ele fala assim que o Deus que supre todas as coisas irá aumentar a vossa sementeira. Era uma linguagem ali para os agricultores, que eles sempre separavam ali, eles vendiam a produção e deixavam separar aqueles grãos que serviriam de semente para a próxima geração, mas a próxima plantação, quer dizer. Mas o comum é que muitas vezes alguns, por usura, eles pensavam em não deixar o seu dízimo de cereal diante do templo ali para a alimentação dos sacerdotes, com medo de faltar semente para plantar no próximo ano. Mas o apóstolo Paulo vem ali da palavra dizendo: olha, o Deus que supre é o Deus que você está honrando, então é Ele que vai suprir todas essas coisas. Então Ele nos chama, se nós estamos em Cristo, nós temos que ter crucificado a carne. E no versículo 25, muito semelhante a lá os primeiros versículos que nós lemos, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui, não pegando o mesmo sentido que nós encontramos no versículo 16, quando ele diz: andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando ele coloca o Espírito numa metáfora de estrada, um caminho que deve ser percorrido. Mas aqui ele fala de vida. Se vivemos no Espírito, quer dizer, se o Espírito Santo deu vida a você, essa vida já não é mais sua. E o apóstolo Paulo, em outros seus escritos, ele vai dizer: e esse viver que agora temos, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A grande questão que Paulo traz para nós, quando nos fala sobre a lista dos grandes vícios e a lista dos frutos do Espírito, é nos chamar a atenção como servos de Deus. Como nós temos vivido? A nossa vida tem sido a vida de alguém que foi vivificado realmente? Ou nós temos andado com os mortos deste mundo? Quando a palavra nos chama a atenção dizendo: deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. E a advertência ela finaliza no versículo de número 26, quando ele fala: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.
na lista dos vícios e das recomendações do apóstolo Paulo, ele vem falar da nossa vida cristã e da nossa convivência com os demais servos de Deus. Como nós temos guiado esse nosso pensamento, como nós temos guiado esse nosso procedimento. Nós temos vivido realmente como servos de Deus, ou nós temos deixado a nossa vida ser conduzida pela carne ainda? E aqui o chamado não é uma condenação, porque muitas vezes, quando a palavra vem e bate na nossa ferida, nós muitas vezes nos trancamos e nos revoltamos, como se Deus quisesse nos castigar, e eu me recuso a isso, como uma criança que, quando a mãe chama, ele acha que vai apanhar, ele foge e se esconde. Mas a palavra é uma advertência, porque se o Espírito, lá no começo do versículo 16, é um caminho, a advertência de Paulo é: você está no caminho? Se você não está, venha para o caminho. E o que ele requer de nós aqui é uma decisão. E aqui a decisão eu falo em duas escalas. Em primeiro lugar, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você não tem essa convicção, se você não tem a certeza de que nasceu de novo, o chamado é para poder tomar esse caminho, tomar a direção, fazer esse compromisso, deixar que o Espírito Santo ele mova o seu coração e direcione a sua vida. Esse é o primeiro chamado. Mas se você já tem um compromisso, se você já entregou a sua vida a Deus, também há um chamado para você, que é o chamado de renovação. A questão aqui não é se eu sou muito crente ou pouco crente, se a minha espiritualidade está em alta ou se ela está em baixa, mas o chamado é para nós renovarmos o nosso compromisso com Deus, porque invariavelmente, depois do tempo de cristão, quem vai frequentando a igreja, é tendencioso ao ser humano ele se acostumar com as coisas de Deus, e aquilo ficar comum no seu dia a dia, e nós não darmos mais a mesma importância. Falta aquele fogo, aquele primeiro amor que é falado lá em Apocalipse capítulo 2, na carta da igreja de Éfeso. E nós precisamos renovar essa aliança constantemente. Assim como todo compromisso, ele precisa ser lembrado e renovado. Nós precisamos lembrar e renovar o nosso compromisso com Deus para vivermos no Espírito. E como a gente falou, essas coisas, elas são de graça. Você não precisa de nada, você não precisa pagar nada. Ele não exige aqui um sacrifício. Ele não quer de você que você faça uma campanha, que suba um monte, que se ajoelhe, que faça um grande sacrifício, que deposite uma grande oferta diante do Senhor, como alguns por aí costumam fazer ou costumam anunciar. E nem mesmo ele precisa que você, nesse culto, levante a sua mão ou diga: eu quero ou preciso. Eu sei que algumas pessoas fariam isso de bom grado, mas alguns que no primeiro momento têm uma resistência no seu coração. Mas para nós entendermos como realmente funciona, eu quero deixar claro, é algo que você pode fazer com Deus em um segundo. É muito maior do que a tecnologia que nós temos hoje, de um celular na palma da nossa mão, em que com 2 toques nós podemos acessar o Google e acessar sites e esmiuçar todo o conhecimento do mundo, ou perguntar qualquer coisa a uma inteligência artificial. Porque nós não precisamos ter aparelho especial nenhum. Nós não precisamos de conexão na internet ou pacote de dados, mas no simples fechar de olhos, nós entramos direto em contato com Deus. E é nesse contato com Deus, e simplesmente com uma palavra com Ele, um compromisso assumido, dizendo: Senhor, de agora em diante, eu quero andar no Espírito, mais do que eu tenho andado até aqui. É um compromisso simples, não precisa fazer nada antes, mas você assume agora, e daqui para frente, você começa a ser transformado, ao buscar a palavra de Deus, ao viver no Espírito, praticando as obras do Espírito, fruto do Espírito, e não vivendo mais com as obras da carne. Isso não vai ser, em muitas pessoas, como um estalar de Deus, mas é um processo contínuo de renovação diante do Senhor.
mas em todo o processo há um passo que marca a posição que nós estamos e a decisão que nós temos diante de Deus, hoje e agora. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós somos chamados a andar no Espírito, assim como nós fomos chamados no Espírito, e não deixar que a vanglória, que a provocação, os desejos carnais do nosso coração atrapalhem a nossa convivência, atrapalhem a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Porque a palavra nos fala, se nós não temos comunhão com o irmão a quem vemos, nós não temos comunhão com Deus a quem não vemos. Mais do que um simples jogo de palavras, ele nos diz que a falta de comunhão uns com os outros nos atrapalha na nossa comunhão com Deus. O chamado de Paulo é: deixe isso para trás, porque isso não é do Espírito, isso não é aquilo que a lei afirma, mas quando nós praticamos a palavra de Deus contra essas coisas, não a lei, conforme nos diz o versículo de número 23. Por isso eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos comigo. Eu vou estar orando, mas nesse momento de oração também é um momento de você poder tomar essa decisão, renovar esse seu compromisso com Deus. E é o desafio que eu faço: não deixe para outro tempo. Deus me dá uma oportunidade agora de tomar assento diante dele, tomar posição diante dele. Não deixe passar, renove o seu compromisso com Deus. Faça isso no seu coração. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber, mas Deus vai saber, juntamente com você, o que você está fazendo e como você tem se dedicado a Ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo não só esteja, mas nos auxilie, Pai, a tomar a decisão correta. Ó Senhor, nós precisamos, nós necessitamos do teu auxílio para fazer a tua vontade. Porque, conforme o seu próprio servo, o apóstolo Paulo diz, o querer fazer bem está em nós, mas a força para executar não está em nós. Nós necessitamos do Senhor para isso. Por isso nós pedimos o teu auxílio, Pai. Ó Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito esteja tocando todos os corações aqui nessa noite, despertando para assumirmos um compromisso diante do Senhor. Não um compromisso com aqueles que fazemos como igreja, um grande movimento, todos levantando as mãos, algo que pareça bonito ou aprazível, e que depois possa sair falado que foi uma grandiosa coisa. Mas, na simplicidade, conforme a tua palavra nos fala, no íntimo do coração, no secreto da nossa comunicação com o Senhor, cada coração que o Senhor conhece está dedicado, fazendo um compromisso. E assim nós, diante do Senhor, sem preciso de satisfação a nada disso, mas simplesmente que possamos colher os frutos de uma vida transformada no decorrer do nosso dia a dia aqui para frente, compromissados com o Senhor, deixando para trás todas as obras da carne, tudo aquilo que o nosso desejo, o nosso coração tem feito, mas nos dedicarmos àquilo que a tua palavra e teu Santo Espírito tem colocado em nós, Pai. E nós pedimos, como igreja de Deus, possamos ter esse mesmo sentimento, um só coração, diante do Senhor, buscando a tua palavra. Ó Senhor, esteja conosco, traga transformação aos nossos corações, as vidas possam ser alcançadas pelo teu Santo Espírito, possamos fazer diferença vivendo no Espírito e também andando no Espírito. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.